Muito bem, meus irmãos, vamos para mais, não é um vídeo aqui, mais uma aula da playlist Batismo Reformado, certo? Na última aula da playlist, nós acompanhamos aqui, na verdade, eu fiz uma aula que, na verdade, foi mais um artigo do Scott Clark, não é? Sobre duas tradições diferentes, questão de batistas e reformados, ok? Mas antes disso aí, no episódio 9, nós falamos sobre batismo de infantes, né? Os artigos são curtos, então não são exaustivos, são vários artigos que eu estarei transmitindo para vocês aqui, mas obviamente, né, eu pretendo ainda fazer ou uma live, ou gravar um vídeo bem longo mesmo, pode ser uma live mesmo, né, para falar mais sobre a teologia da aliança, explicando a lógica, porque parece que muitas pessoas não entendem, então é bom, assim, trazer clareza a respeito do assunto, tá? Então vamos hoje para mais um artigo do reverendo Ronald Rankle, a tradução é de Felipe Sabino, certo? O assunto de hoje, então, é batismo de família. Batismo de família. Então, vamos lá. Preferimos descrever o batismo como batismo de família ou casa e não como batismo infantil. Até mesmo porque, usando o termo batismo infantil ou pedobatismo, infelizmente, protestantes, não é, de raiz batista, batistas pentecostais, os protestantes no sentido geral, né? A maioria deles, pelo menos o número maior dos protestantes aqui no Brasil, dos evangélicos, são entre os credo-batistas. Quando ouvem falar sobre batismo infantil, basicamente, muitos deles, não todos estou dizendo, né? Mas muitos deles já fazem uma associação direta à Igreja Católica Romana, imaginando que nós batizamos crianças, sabe? De maneira indiscriminada, ou seja, qualquer criança, né? E não é assim que as coisas funcionam, ok? É batismo dos filhos da aliança. Por isso, nesse artigo, o Ronald Rankle fala sobre batismo de família, certo? Então, preferimos descrever o batismo como batismo de família ou casa e não batismo infantil. Primeiro, ninguém batiza somente infantes, tá? Então, falar sobre reformados são pedobatistas não quer dizer que nós batizamos somente crianças pequenas, somente bebês, ok? Aqueles que se converteram mais tarde na vida e nunca foram antes batizados são batizados como adultos, não é mesmo em igrejas que batizam infantes. Então, não é assim, tipo, os credobatistas batizam adultos, ou então pessoas que podem professar a sua fé. E os pedobatistas batizam crianças. Não. Nós, pedobatistas, não é? Na verdade, batizamos adultos e crianças. Não é? Quem não fez a pública profissão de fé, aliás, quem não foi batizado na sua infância, ok? Então, quando chegar a uma igreja reformada, vai receber catequese, pública profissão de fé e batismo, tá? E também os filhos. Segundo, o batismo de família ou casa é o tipo de batismo que a Escritura descreve quando falando daqueles que devem ser batizados. Então isso é muito importante, por quê? Porque geralmente o pessoal se apega muito a essa questão do indivíduo, a salvação é pessoal, não é? É a fé pessoal. Dá tanta ênfase a isso que se esquece de como o próprio Novo Testamento narra os acontecimentos de batismo. Tá? Então o pessoal está preocupado muito mais com a sua própria perspectiva do batismo do que com é, é, a própria descrição, não é, do Novo Testamento em contar como que os batismos aconteceram. Tá? Terceiro lugar, batismo de família serve como um lembrete de como e por que passagens tais como Atos 16 são prova para a prática de batizar infantes, bem como adultos. Então, eu vou ler mais do artigo, mas comentando também, mas eu já deixo claro que muitos acabam, quando nós lemos textos assim, ou citamos textos assim, dizendo, aí não está dizendo que está batizando crianças. E mais uma vez, né, é aquela velha forma de você olhar para a Bíblia e ler a Bíblia como uma criança que precisa de muitos sinais fortes, né? Como, por exemplo, receber muitos estímulos de cores para prestar atenção. Entende? E acaba não pegando as nuances ou então admitindo um princípio lógico que já está no texto. Então não é inferência. Não é inferência. Vamos entender aqui. É porque, infelizmente, essa mentalidade mais evangelical e também herdada dos anabatistas, né, em algum aspecto, em alguma medida,
acaba exigindo textos-chave que digam, ou seja, eles só conseguem entender o que está expressamente declarado na Escritura. Não conseguem entender a construção teológica e acabam perdendo de vista uma riqueza muito grande, certo? Que foi desenvolvida pelos autores sagrados, né? E pelos apóstolos especificamente falando. Tá? Então é bom compreender isso aí, irmãos, porque nós precisamos de maturidade na leitura bíblica, não é? Senão, né, eu só vou realmente aceitar como verdade, como doutrina, como ensino, só aquilo que é declarado. Tá? É claro que é bom que haja uma declaração direta, mas muitas vezes, não é, o silêncio não está sendo um argumento contra, e sim a favor. Tá? Então é bom pensar sobre isso. Por quê? Porque existe um contexto, e parece que tem gente que esquece do contexto, esquece, né, da situação da época. E isso é lamentável, né? Isso não é assim que se forma a teologia, né? Mas vamos lá. Continuando. É muito claro que a Escritura fala de batismo de família, né? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Então tem citações aqui. Em Atos 16, as casas de Lídia e do carcereiro de Filipo, né, Filipos, foram batizados por Paulo. Tá? Então temos aqui um relato, não é? Na verdade, 2 relatos de batismo de casas inteiras. Ok? Né? Paulo também fala em 1 Coríntios 1, verso 16, ter batizado a casa de Estéfanas. Lemos também em Atos 10, verso 48, do batismo da casa de Cornélio por Pedro. Esse, então, é o padrão do Novo Testamento para o batismo. Então, notem bem isso aqui, ó, tá? Base para batizar a criança, batizar o bebê, filho do crente. Bem, eu não tenho um versículo-chave que diga batiza seus bebês, né? Porque é o que alguns exigem que tenha. Mas os textos que narram, não é, os acontecimentos de batismos realizados pelos apóstolos estão falando de maneira padrão de batismo de casas inteiras. Tá? Então isso é um padrão. Não é uma questão de texto isolado, é um padrão. Tá? É um padrão que está perfeitamente em acordo com a aliança. Olha só. Já pararam para pensar sobre isso, né? Porque, entenda, o apego ao texto-chave que diga faça isso, faça aquilo, é tão grande que a pessoa perde de vista algo que está se repetindo. As mesmas falas. Paulo batizou a casa inteira de Lídia, a casa inteira de Filipo, aliás, em Filipos, no caso do carcereiro de Filipos, não é? Também a casa inteira de Estéfanas, não é? Então, 1 Coríntios 1, verso 16. Atos 10, 48 também fala sobre Pedro batizando a casa de Cornélio. Tá? Então, obviamente não está falando de casa no sentido da estrutura da casa, mas da família dele. Ele batizou a família dele. Tá? Então, é um padrão. E esse padrão que nós temos aí, repetido em Atos dos Apóstolos, é um padrão pactual. É um padrão que está de acordo com a aliança. Entende? Para uma pessoa, negar essa verdade, ela precisa realmente ter uma outra linha de interpretação que negue aquilo que é óbvio na Escritura, que é a aliança. Não tem como negar isso aí, tá? Se você vai ser honesto lendo a Bíblia, não dá, cara. A Bíblia é o livro da aliança. E você está vendo um padrão que é veterotestamentário e neotestamentário. Então você percebe que não mudou. A relação de Deus com o seu povo, não é, com as famílias do seu povo, permanece a mesma nesse sentido. Tá? É o mesmo tratar. Certo? A família, por isso essa expressão, né? Batismo de casa, casa de Lídia, casa do carcereiro de Filipos, não é? Casa de Estéfanas e também casa de Cornélio. É um padrão repetido, tá? Então, portanto, essas passagens são usadas para apoiar a prática de batizar filhos de crentes, não é? E aí é claro que quem é de uma outra linha teológica vai dizer não, porque isso não está provando nada. Isso não está dizendo que está baseando no filho de crentes. Certo. Então, quando eu penso em que, veja, o texto está mostrando um padrão. Batismo de famílias, batismo de casas. Não é? Eu tenho base lógica para dizer que nessas casas que foram inteiras batizadas, as famílias no caso, não havia crianças ali, pequenininhas. Isso não é estranho, não. Isso não sou estranho para vocês, não. Tá? Então, sem dúvida, é verdade que não sabemos se existiam crianças pequenas nessas casas. E é justamente aonde
os outros, né, se apegam. Mas é improvável que não houvesse nenhum infante nessas 4 famílias, não é? Então, qual a probabilidade de, naquele contexto, não é, onde havia sim, não é, uma taxa de nascimento maior, ou seja, entende? Não havia essa mentalidade abortista, não é, e de controle de natalidade que nós temos hoje. Não é? Então, as famílias tinham muitos filhos, não é? Tinham muitos filhos. Então, qual a probabilidade de que nessas casas todas citadas como um padrão, batizando casas inteiras, não houvessem crianças também sendo ali batizadas, bebês sendo batizados? Sendo que você já tem um pano de fundo que é a própria aliança. A pessoa precisa realmente jogar a aliança fora, né? Rejeitar a aliança para rejeitar aquilo que também é lógico na aliança. E que já está nos textos aqui, que segue o mesmo padrão. Tá? Então, mais uma vez aqui lendo, né? Sem dúvida é verdade que não sabemos se existiam crianças pequenas nessas casas, mas é improvável que não houvesse nenhum infante nessas 4 famílias. Todavia, se o batismo de família ou casa é o padrão lançado na Escritura, é impossível praticar o mesmo sem batizar infantes, visto que a maioria das casas os inclui. Então, é uma questão de lógica aqui, muito simples, tá? É uma questão de lógica, não tem como. Se você vai ser honesto, você vai deduzir isso. Então, primeiro, você tem que rejeitar a ideia. É por isso que eu digo, olha, eu ainda tenho minhas dúvidas, cara, porque eu não estou convencido de que mesmo o argumento dos melhores batistas não seja um argumento igual ao dos anabatistas do século XVI, que simplesmente quiseram rejeitar a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então, essa mentalidade de anticatolicismo que vem dos anabatistas, e repito, não vem dos reformadores, tá? Não vem dos reformadores, certo? De nenhuma tradição reformista, diga-se de passagem, não vem dos luteranos, não vem dos reformados, não vem dos anglicanos, não vem. Isso vem dos anabatistas, tá? E eu percebo que a argumentação de hoje, dos batistas de hoje, tanto faz, né? Qualquer batista, sendo pactual ou não, né? Sendo aliancista ou não, parece que o argumento é o mesmo, né? A mentalidade é a mesma, parece que existe um tipo de ranço, de rejeição absoluta, não é? Porque são anticatólicos. Anticatólicos, eu não posso ouvir nada que me pareça com aquilo e acabam rejeitando e não pensam mais. Raciocinem. Nós devemos raciocinar sobre isso. Nós vemos um padrão estabelecido no Novo Testamento. Batismos de casas. É isso que temos registrado em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Onde você tem não é, a própria descrição de Lucas contando a história de como as coisas aconteciam. Então você tem um padrão estabelecido. Tá ali. Tá? Como é que eu vou incluir crianças pequenas daí? Como? Entende? Na verdade, se... Analisa bem. Como eu falei numa outra live aí. Numa live. No fim, acaba que não somos nós que devemos um texto que diga batize ou não. Nesse caso também, não somos nós que devemos um texto dizendo que crianças não foram batizadas, que crianças foram batizadas. Nós não devemos isso. Quando se fala de batismo de casas inteiras, batismo de famílias, nós temos que pressupor que isso se inclui crianças também. Tá? O que deve então, quem deve então uma argumentação, na verdade um texto que diga que crianças não foram batizadas são os outros. Não é? Onde é que está o texto, não é, tanto em Atos dos Apóstolos, como também nos demais textos, não é, das cartas e etc., dizendo que crianças não devem ser batizadas? Não tem. Então você não tem nenhum argumento que prove o contrário, ao mesmo tempo que você tem falas e mais falas que só fundamentam aquilo que já era padrão no pacto. É o que nós vemos aqui, tá? Então, é complicado, hein? Parece que o pessoal gosta de forçar a barra. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Continuando aqui. Adicionaríamos que se o batismo de crente somente é a regra da Escritura, como os batistas ensinam, o batismo de família ou casa se torna uma impossibilidade. Exatamente isso aí. Entende? Se a leitura correta é a leitura que os batistas fazem, não é? Do assunto do batismo narrado na Escritura, se a leitura deles é a correta, não é?
então nós devemos pressupor que deveria haver, de fato, uma discriminação clara com relação a isso. Porque pela lógica de batismo somente de crentes professos, não é? Não tem como você apoiar ou achar que faça sentido a ideia de batismo de casas ou de famílias, tá? Uma vez que essas falas, aliás, esses relatos históricos, não é, estão em pleno acordo com a aliança, enquanto que a ênfase somente nos crentes professos não está de acordo com o pacto, não é? Digamos que isso está na aliança, mas é só parte. Só é parte, tá? Está incompleto. Então, se a ênfase correta é somente nos crentes, como que é que nós lemos na Escritura? Por que lemos na Escritura, não é, as falas repetidas como um padrão de que os apóstolos batizaram casas, tá? Deixando muito claro com isso que os membros todos da família foram batizados. Não tem como eu pensar diferente. Se houvesse uma razão para pensar diferente, então deveria haver uma discriminação disso, uma explicação, tá? A separação, né? Todos os crentes da sua casa sejam batizados. Quem crê dentro da sua casa seja batizado. Não é isso que acontece, tá? Apenas se fala, não é, batismo de casas inteiras, o que está de acordo com toda a aliança revelada na Bíblia, certo? Continuando. Mesmo que aconteça de diferentes membros da mesma família se converter e serem batizados ao mesmo tempo numa igreja batista, eles ainda não serão batizados como membros de uma casa ou família, mas como indivíduos, cada qual como resultado de sua profissão de fé. Então, esta ênfase não é demasiada no indivíduo que professa a fé é não uma ênfase da Escritura, tá? Mas uma ênfase batista e, primeiramente, anabatista, certo? Então, a Escritura ensina a questão da fé, claro, mas a Escritura não exclui, por exemplo, os filhos, aqueles que dependem, que estão debaixo da tutela dos pais, que estão ligados aos pais. A Escritura não exclui eles, certo? Não exclui. Por isso que eu estou dizendo, quando eu vou fazer uma comparação do batismo, né, reformado, no entendimento de batismo reformado, e o que tem a ver com o entendimento de sacramentos também, tá? E, consequentemente, com a própria história da redenção. E comparo com o entendimento batista, eu vejo que o entendimento batista está correto no que diz respeito aos adultos que professam sua fé, mas não está correto com relação à exclusão das crianças, porque acaba sendo algo incompleto. Então não está errado quando aplicado nos adultos, mas é incompleto por rejeitar as crianças, tá? E o batismo praticado pelos reformados não é absolutamente coerente com o contexto da aliança, tá? Inclusive com essas falas do Novo Testamento que só corroboram essa questão, só corroboram o princípio, a prática, tá? Continuando. O batismo de casas e famílias segue a crença no pacto familiar de Deus, não é? Isso é um ponto muito importante. E, mais uma vez, né, é o que causa, às vezes, estranheza, é como que pode, né, os batistas particulares, né, irmãos em Cristo, tá, são aliancistas, mas em sua teologia do pacto, que não é reformada, né, essa é uma das razões para eu não entendê-los como reformados, né, é uma outra teologia da aliança, tá, muda a maneira da compreensão da teologia da aliança, então não é a teologia da aliança reformada. Então, eles têm uma teologia da aliança que acaba negando isso. Negando o que é óbvio, o padrão da aliança de Deus, não é, na relação com o seu povo e com as famílias do povo. Nega isso aí, tá? Nega isso aí. Então, continuando. Então, o batismo de casas e famílias segue da crença no pacto familiar de Deus, que Ele, soberana, graciosa e imutavelmente promete a salvação às famílias e casas, prometendo ser o Deus dos crentes e dos seus filhos. Então, os textos que eu citei lá, inclusive usei na última pregação, não parece que, eu não sei o que acontece com alguns irmãos, que eles, tão facilmente, eu não sei, irmãos, eu não sei entender o que é isso. Porque, às vezes eu preciso levantar a bandeira branca, né, para desistir de explicar algumas coisas, porque não é tão claro não o que é dito, por exemplo, em Gênesis 17. Não é tão claro.
Ah, mas é porque lá tem elementos que apontam somente para Israel, etc. Olha, tem elementos que são locais, tá? O ponto em si não é o sacramento e a sua aplicação, mas a promessa. O sacramento está ligado totalmente, absolutamente à promessa, tá? O sacramento confirma a promessa, certo? É um selo desta promessa que é o Evangelho, não é? É a própria aliança, não é? Pelo próprio uso da natureza do sacramento, é chamado de aliança nesse sentido. Né? Então, tanto em Gênesis 17, verso 7, como em Atos 2,39, não é? Nós vemos a mesma coisa sendo ensinada, o mesmo princípio pactual, para vós e para vossos filhos. Tá? Será que o pessoal não raciocina sobre isso, não? Porque para desmontar o que está aqui claramente revelado, você tem que se apegar a, a nuances, por exemplo, a pequenos detalhes que não estão rompendo com isso aqui. Apenas mostram aspectos distintos e que são cabíveis àquele próprio contexto. Quando pensamos no que Deus falou para Abraão e os seus filhos imediatos, os judeus, naquele contexto, aquilo ali, não é, veja, era uma prática, digamos assim, naquele pacto que era local, era limitado mesmo. Mas a promessa feita a Abraão, que Deus prometeu a Abraão, não se limitava a Israel nação. Né? Só o fato de pensarmos na universalidade da promessa feita a Abraão já demonstra para nós que o que foi dito a ele é para ser aplicado também ao gentio, só que de uma outra forma, compatível com a aliança renovada. Né? Isso é bem óbvio, na verdade. Né? Mas, vamos lá. Continuando. A prática, contudo, não significa que se presume que cada membro de uma casa seja necessariamente salvo. Exatamente isso. Por quê? Quando falamos de sacramento, não é, por exemplo, os sacramentos são chamados pela natureza deles mesmos, né? Então, você tem o Antigo Testamento, quando o Senhor fala lá em Gênesis 17, ele chama a própria circuncisão de aliança. Esta é a minha aliança entre mim e vós e a sua descendência depois de ti, né? Chama a circuncisão de aliança. Assim também, quando pensamos, por exemplo, nos sacramentos do Novo Testamento, a Santa Ceia, o batismo é chamado de regeneração, por exemplo, né? Então, por conta da natureza do sacramento, né? Do seu significado em si. Assim, a Santa Ceia também, Cristo fala, isto é o meu corpo, não é? Esse é o cálice do sangue da nova aliança. Então, são palavras bem sacramentais mesmo para falar sobre a natureza dos sacramentos. Ele chama a nova aliança do meu sangue. É por conta da natureza. Mas isso não implica em dizer que o sacramento por si só salva. Isso vale tanto para a criança batizada como também para o adulto. Né? Então, mas batismo não salva. É exatamente isso, batismo não salva. Nem criança e nem adulto. Né? A pessoa é salva por meio da fé em Jesus Cristo. E o batismo é selo disso, somente isso. Tá? Ele tem um significado profundo e o que ele significa e o que ele aponta é realizado pelo Espírito Santo. Quando? Não sei. Uma pessoa adulta pode ser batizada hoje por questão de conveniência ou não. Ou vamos dizer também que o fato de alguém estar indo à frente e fazer a sua pública profissão de fé significa necessariamente que ali está havendo uma confissão fiel, sincera, honesta, de fé verdadeira e que, portanto, aquele indivíduo é salvo em Jesus Cristo. Quem é que sabe disso, se não Deus? Porque muitos que foram batizados adultos também se desviaram das igrejas. E nós sabemos, pelo que o apóstolo João ensina na sua primeira carta, saíram dos nossos porque nunca foram de nós. Então, né? Inclusive foi isso que eu respondi há muitas luas atrás, né? Vixe, estava bem no comecinho, né? Quando eu comecei a fazer a reforma, a promover a reforma na igreja onde eu comecei lá, o meu trabalho, um dos pastores da Assembleia de Deus, né, colega, ele se preocupou, porque até então eu fazia parte do meio, e então eu abracei a fé reformada, e ele se preocupou, quis conversar comigo, beleza, vamos bater um papo. Me chamou lá para conversar e falou, pastor Ademir, se o senhor continuar com esse negócio de reformado, né, o senhor sabe que uma hora você vai ter que batizar crianças. E eu falei, eu sei disso. Né? Essa é uma consequência que eu quero, né? Porque eu não entrei nisso para brincar, não. Quando eu conheci a fé reformada, eu falei, serei um reformado. Não vou ser reformado mais ou menos, meia boca, não. Vou ser reformado de verdade. Eu quero a coisa toda, né? Ou seja, o pacote completo. Nada de ficar fazendo uma seleção, não é? Como se fosse um menuzinho, uma Netflix, pô, da reforma. A fé reformada é a fé reformada e ponto final, é aquilo. E aí, ele falou, mas qual o sentido de batizar criança? Se elas não entendem nada.
Se elas não creem, se elas não têm consciência, essa foi a ênfase dele. Na época, o que eu respondi foi, pastor, o senhor pode me garantir que todos os jovens que o senhor já batizou aqui na igreja, todos eles têm consciência do que é o batismo, sabem o que é o batismo, têm fé verdadeira mesmo? E ele disse, pensando por esse lado, não. Entende? Então, para que serve a pública profissão de fé? Para a pessoa ou para eu, terceiro, não é julgar se a pessoa tem fé ou não? Eu vou confiar simplesmente no que a pessoa está dizendo? Não é? Não é assim, irmãos. Eu olho para a igreja que eu pastorei e eu digo, meus irmãos, pressuponho que todos são eleitos de Deus. Ao mesmo tempo, eu falo isso com o pé atrás. Por quê? Porque Deus conhece seus filhos. Deus conhece seus eleitos, não eu. Não eu. Para todos os fins, o que é demonstrado, eu aceito como verdade, mas ainda assim com o pé atrás, porque eu não sei. Eu vou cuidando daquelas ovelhas como ovelhas de Cristo, é assim que eu devo tratá-las. Só que se realmente são crentes ou não, eu não tenho como bater o martelo, tá? Muitas vezes a pessoa se adequa ao padrão da comunidade, talvez alcança um padrão moral elevado, e alguém pode pensar, tá vendo aí, ó, isso é a prova que é um cristão, e não é prova, tá? Então, tem que pensar sobre isso, né? Se fosse hoje, né, se eu tivesse sido chamado hoje para conversar com esse pastor ou com outro, e ele falasse que a criança não sabe, a criança não tem consciência, eu falei, então, do mesmo jeito, nossos filhos também não sabem que são pecadores quando nascem. Qual é o bebê que tem consciência de que ele nasceu, não é, numa situação de morte espiritual, que ele é um pecador? Ele sabe disso? Não. Então, tá? E mesmo assim ele é. E tem, né, essa é a realidade. Tá? Então, tem que pensar sobre isso também, né? E sem contar que há muita incoerência, né? Quando você vai, por exemplo, falar sobre as doutrinas da graça, né? Ah, eu sou calvinista, creio nas doutrinas da graça. Aí fica lá, toda hora, 5 pontos do calvinismo. E não consegue entender como que isso está ligado, por exemplo, né, à doutrina da aliança e, consequentemente, né, as aplicações do pacto na vida também da família dos filhos da aliança. Então é incoerente, né? Você fica pensando, pô, doutrina da graça, doutrina da graça. Deus, eu não fiz nada, eu não pude fazer nada, eu estava morto em delitos e pecados, não havia razão em mim, sabe? Nós não somos como os arminianos, remonstrantes, nós não entendemos que o ser humano nasceu capaz, que sobrou alguma coisinha ainda. Não, nós somos totalmente depravados. Todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado, então nós estávamos mortos em delitos e pecados. Não podíamos fazer absolutamente nada. Então Deus, e somente Deus, porque é o monegismo, soberanamente nos deu vida por meio do Evangelho, nos deu fé, nós cremos, confiamos, somos justificados por meio dessa fé, Ele nos adotou, nos santificou e agora nós somos dele. Tudo foi o Senhor quem fez, tudo, nós somos levados pelo Senhor, né? Usando aí o texto de João 6, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, né? Então, tudo foi o Senhor. Mas quando eu penso na criança, aí eu crio um bloqueio, não é? Porque eu não aceito levar a criança que não pode ir sozinha até Cristo, eu não aceito levá-la até Cristo por meio do batismo, por meio do sacramento instituído por Cristo. Porque eu preciso que a criança cresça e ela faça por si mesma. Mas eu não fiz por mim mesmo. Deus fez em mim. Por que eu estou exigindo que a criança faça? Ou por que eu tenho que ter provas de que Deus está fazendo em alguém, especificamente falando? Então, são certas incoerências que existem, especialmente porque quem diz que é calvinista e rejeita a teologia do pacto com a consequência do pedobatismo, porque essa é a teologia do pacto reformado, as outras não são. Então, basicamente, essa pessoa não está levando em consideração que os que defenderam isso contra os arminianos eram todos pedobatistas. E isso sempre fez todo sentido dentro do contexto das igrejas reformadas. Então, é complicado, hein, irmãos? Muito complicado. Continuando. Último parágrafo aqui, então. Só um trechinho. A prática de batizar famílias ou casas, seguindo o claro exemplo da própria Escritura,
é um memorial ao fato que Deus mesmo é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, e que ele magnifica a sua graça e revela a si mesmo, enviando salvação a famílias. Ele é, deveras, o Deus das famílias, tá? E aí temos um texto aqui, Salmo 107, deixa-me ler para vocês aqui, tá? Verso 41. Vamos lá. Diz bem assim, ó. Porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanho. Então, o Senhor, que se revelou por meio de sua palavra, é o Deus da aliança, é o Deus da família. Toda a promessa feita pelo Senhor pelo Senhor foi essa, né? Tipo, Abraão, eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Pela fé, nós somos filhos de Abraão. É isso que o Novo Testamento me ensina. Tá? E Paulo, ele realmente enfatiza isso. E como isso deveria continuar, não é? Como foi ordenado pelo Senhor a Abraão e prometido por ele, então é de se entender, de pressupor, não é? E de confiar que isso também deve ser aplicado, não é? Às nossas famílias, para nós e para nossos filhos, tá? Eu espero que tenha sido uma aula boa para vocês, né? Só tem 31 minutos, mas eu acho que é suficiente porque, né, como já falei, são vários artigos. Então acompanhe mais essa aula, né, espero que sejam edificados e que vocês possam pensar bem sobre isso, tá bom? Em breve eu estarei juntando ainda com essa playlist, né, e fazendo uma exposição naquele livrinho pequeno do Dr. Paulo Anglada, do Reverendo Paulo Anglada, que já está com o Senhor, mas nos deixou, né, materiais realmente excelentes, inclusive o livro dele, né, Para Nós e para Nossos Filhos. É assim, é simples, objetivo, direto e é claro demais, tá? Então, fiquem aguardando aí. Deus abençoe e até a próxima aula.